Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Todos os anos, mais de 57 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama somente no Brasil. No mundo todo, esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e também a maior causa de mortes por câncer entre elas. Muitas vezes silencioso, o câncer de mama normalmente atinge mulheres entre 40 e 69 anos. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante, mas não é tudo. Somente a mamografia pode detectar o câncer em estágio inicial e, assim, expandir as chances de cura. O câncer de mama pode atingir todos nós. Talvez não diretamente, mas estima-se que 1 em cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos. São mães, avós, irmãs, amigas, companheiras. Todos levamos no peito uma mulher especial. Esta luta também é sua. Abrace as mulheres da sua vida. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar aqui, tendo a oportunidade de dividir um pouco do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, com cada um de vocês. Aos que assistem à estreia deste vídeo, uma boa tarde e gratidão por estarem conosco no momento em que estaríamos presencialmente lá na Casa da Esperança, todos juntos em comunhão. No dia de hoje, eu vou conversar com vocês sobre o nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, mas em uma visão de não só como modelo da humanidade, mas como um dos primeiros homens que valorizou as mulheres e as viu com os olhos do Pai, Deus, nosso Criador. Neste mês, em que o chamamos de Outubro Rosa, onde campanhas de prevenção ao câncer de mama são espalhadas pela mídia, onde há a conscientização das mulheres com relação à sua saúde, nós, da Casa da Esperança Chico Xavier, trazemos toda uma programação especial para as mulheres, mas não esquecendo que no dia 12 comemoramos o Dia das Crianças. E por isso, no final do mês, teremos uma palestra especialmente para elas, as nossas crianças.
Então, neste momento, convido cada um de vocês para nos harmonizarmos, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos superiores governantes da Terra, aos espíritos da cúpula espiritual da Casa da Esperança Chico Xavier e também mentalizemos neste momento todas as pessoas que amamos e que, devido à situação atual em que vivemos, não podemos estar com elas, ainda não podemos nos abraçar, ainda não podemos nos reencontrar. Elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando graças ao Senhor por termos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, pelo trabalho que cada um desempenha em suas casas, em seus centros espíritas, em seus trabalhos diariamente. Pedimos permissão para começarmos os nossos trabalhos neste sábado, em que refletiremos em conjunto sobre os ensinamentos do Pai, mas acima de tudo, refletiremos sobre a nossa conduta nesta encarnação, sobre o que ainda necessitamos aprender e sobre o tanto que ainda temos de meditar e aplicar no nosso dia a dia. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja. Então, especialmente para as minhas irmãs, pois a mensagem de hoje é, de certa forma, especial para as mulheres. Entretanto, como sabemos, somos espíritos imortais e, portanto, hoje estamos mulheres. Amanhã não sabemos. E aos queridos irmãos, homens que nos assistem, essa mensagem também é para cada um de vocês, pois todos são provenientes de uma mulher. Aos que não têm suas mães aos seus lados no dia de hoje, possuem irmãs, esposas, amigas, filhas. Então hoje, com o nosso tema, Jesus e as mulheres. Mas hoje não vamos falar de Jesus só como o portador da mensagem de Deus e dos ensinamentos pelos quais, se a humanidade o seguisse, seria plenamente feliz. Vamos falar de Jesus como aquele que demonstrou aos homens que as mulheres eram iguais a eles, e também aquele que foi o grande Salvador, o grande curador, o grande homem que valorizou as mulheres. Hoje, quando meditamos sobre como a humanidade, como a sociedade enxerga a mulher, ainda vemos que muitas mulheres passam por violência doméstica, por discriminação no seu trabalho, por falta de oportunidade de empregos, e em muitas nações a mulher ainda é vista como um ser diminuto, como se fosse menos do que o homem. Mas onde foi que tudo isso começou? Quando nós estudamos a tradição judaica, nós percebemos que a liberdade feminina era mantida semelhante à dos homens nos tempos antigos. Israel vivia num mundo patriarcal,
mas a sua sociedade era sempre conformada por uma fé que dava igualdade às mulheres aos olhos de Deus. Isso antes do exílio babilônico, 587 a 586 a.C. Nós encontramos na história mulheres profetisas, juízas, rainhas, sem jamais serem excluídas do culto de Deus. Essas mulheres eram veneradas como modelo de sabedoria. A honra das mães era equivalente à dos pais, na lei básica de Israel, os 10 mandamentos. Os direitos de família, de viúvas e mães eram protegidos por lei. A mulher que se envolve em empreendimentos comerciais lucrativos, que ensina com sabedoria e que serve à comunidade mediante atos de caridade, é reverenciada como a mulher ideal. Entretanto, nós podemos concluir que as coisas começaram a desandar quando Israel foi levada para o exílio babilônico. Os seus sacerdotes, então, determinaram que iriam traçar um plano para a vida de Israel, que asseguraria, então, que a nação judia jamais seria novamente julgada por Deus. Assim, coletaram e escreveram uma legislação sacerdotal que iria assegurar o ritual social de pureza do povo israelita. Ao mesmo tempo, enfatizaram a importância da circuncisão como sinal de aliança. E essa ênfase à sexualidade acabou levando para um domínio do culto e relacionou as mulheres à comunidade da aliança apenas através dos homens. Então aí nós passamos a perceber que as ordenações religiosas foram aos poucos limitando a ação da mulher. Por exemplo, ao eliminar a prática de derramamento de sangue na sinagoga pelo sacrifício de animais, as mulheres foram excluídas do culto no período de parto ou da menstruação. O marido, então, podia anular os votos a Deus pronunciados por sua esposa. Não podiam aprender a Torá e nem ensiná-la. No entanto, com a chegada do Messias, Mestre, Jesus, nosso modelo, as ações dele em relação às mulheres foram consideradas revolucionárias. E onde é que nós podemos ver essa figura revolucionária do Cristo? Jesus não hesitou em se envolver com mulheres estrangeiras, impuras, em conversações públicas. Ele ignorou todas as restrições de impurezas em rituais. Ele próprio ensinou mulheres, deu a elas uma posição igual à dos homens e conferiu-lhes o mais elevado respeito como pessoas. E isso nós podemos ler e meditar no livro Boa Nova, no capítulo 22, onde o Espírito Humberto de Campos intitula A Mulher e a Ressurreição, em uma conversa de Jesus e Pedro, em que Pedro, muito preocupado com as pregações de Jesus no Tiberíades, lhe questiona em certo momento: Mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. O mestre, então, olha para ele com doçura, mas já conhecendo a personalidade de Pedro, e lhe responde: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma,
é o homem que lhe destrói a vida. E isso, quase que instantaneamente, nós nos lembramos de Maria de Magdala. E isso ocorre até hoje. Maria de Magdala foi aquela que tinha um amor, se envolveu com esse, foi enganada, pois o homem com o qual ela se envolveu não a assumiu. E, portanto, ela era vista com maus olhos, como aquela que tinha se pervertido. Então, qual a diferença entre aquela Maria de Magdala daqueles tempos e as mulheres dos dias atuais? São as leis. A flexibilização das leis, mas os olhos dos homens ainda são os mesmos. E Pedro segue nesta conversa com Jesus. Ele diz: entretanto, Senhor, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. E Jesus, então, responde a Pedro, dizendo: não temas por mim, Pedro, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Então, neste momento, Jesus diz a Simão Pedro que os desígnios de Deus é que todos os homens e mulheres se amassem como irmãos, conforme já Moisés havia trazido nos 10 mandamentos. E Jesus continua: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre toda a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. E neste momento, Pedro então se prende na última frase do mestre e lhe retruca, perguntando: mestre, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E aí, instantaneamente, nós nos lembramos do Livro dos Espíritos, na terceira parte do capítulo 9 da Lei de Igualdade, no item Igualdade de Direitos do Homem e da Mulher, a partir da questão 817, em que os Espíritos vão nos dizer exatamente aquilo que Jesus já havia nos dito, que todos nós somos iguais perante Deus e que hoje estamos um, amanhã outra. E quanto à superioridade da mulher, os Espíritos nos dizem que as funções a que a mulher é destinada pela natureza quase sempre têm uma importância tão maior quanto a dos homens, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E aí então nos remetemos à maternidade, em que a nossa querida irmã Fátima irá falar um pouquinho no próximo Evangelho. Então não deixem de assistir. Mas voltando à boa nova, o mestre continua elucidando Simão Pedro, dizendo: uma e outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente
para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas há sempre um traço de ternura feminina, levando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Então, quando nós olhamos para a doutrina espírita, por exemplo, nós vemos um número muito maior de mulheres do que de homens. Será um desígnio divino? Não, não é. Mas trata-se da ternura feminina, dessa doçura natural com que a mulher nasce. É claro, cada um de nós é livre para expressar as suas aptidões, os seus instintos, aquilo que já traz de existências anteriores. Mas a mulher é aquela que na maioria das vezes é a figura dentro de um lar que introduz os filhos e orienta o marido para que reze, para que eleve os seus pensamentos ao alto, para que frequente uma igreja, para que realize leituras edificantes. É nisso que Jesus se referia. A mulher como figura não só matriarcal, mas aquela que edifica a primeira escola moral dos espíritos recém-chegados. Entretanto, quando buscamos passagens do Evangelho em que apresenta-se a figura feminina, percebemos que essas são raras e que na maioria das vezes algumas mulheres sequer têm o nome citado. A maioria é citada quanto ao contexto em que se passam as passagens com Jesus ou aos locais, vilarejos em que essas eram oriundas. Algumas são chamadas pelo nome, como Maria, mãe de Jesus e mãe de Tiago Menor, Salomé, mãe de João e de Tiago Maior, primos de Jesus, e outras anônimas, como a mulher samaritana, a quem Jesus lhe pediu água e lhe fez revelações da sua vida íntima, e essa se converte aos ensinamentos do Cristo e os prega por onde vai, mesmo que seu povo lhe seja incrédulo. A viúva de Naim, a mulher adúltera, a qual Jesus não permitiu que essa continuasse sendo apedrejada, ele disse: vá e não peques mais. A hemorroisa, a mulher de Tirocídon, a filha de Jairo, a qual Jesus recomendou que lhe dessem comida, pois ela estava desnutrida apenas. A sogra de Pedro, a qual Jesus curou de uma febre muito forte. Maria Madalena, a qual nos faltaria muito tempo para discorrer sobre as suas contribuições para o Evangelho do Cristo. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Essas irmãs de Betânia hospedaram Jesus em sua casa, lhe serviram uma ceia. Trata-se de uma passagem muito rica para nós mulheres dos dias atuais, pois cada uma de nós é um pouco Marta e um pouco Maria. Joana de Cusa, pois era esposa de Cusa, procurador de Herodes.
a qual, após o desencarne do seu esposo, abdicou da sua fortuna para seguir o Cristo e morreu queimada juntamente com o seu filho, mas fiel ao Pai e fiel a Jesus. Certamente que não foram somente essas mulheres que Jesus socorreu. Jesus socorreu mulheres desorientadas, mães aflitas, viúvas desamparadas, meninas órfãos procurando refúgio, consolo e orientação de Jesus. Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiram Jesus em suas andanças e auxiliavam com seus recursos na medida em que podiam para o auxílio aos necessitados. Por isso que pais, maridos e filhos consideravam Jesus um feiticeiro, achavam que ele enfeitiçava as mulheres e, portanto, derramavam sua indignação e sua ira sobre o Messias. Muitas passaram a seguir os ensinamentos do Mestre, sem abandonarem os seus próprios compromissos familiares, sofrendo em silêncio a incompreensão alheia e as humilhações a que estavam, portanto, sujeitas. Ansiando por uma vida mais espiritualizada, Jesus as encantava, já que entendia profundamente a psicologia feminina e as orientava com amor e com sabedoria. Sempre que uma comitiva de Jesus iria parar em algum lugar, seja para repousar ou seja para as pregações, as mulheres eram as primeiras a chegar para que tudo ficasse organizado e acomodado da melhor maneira possível. Eles, os apóstolos, foram chamados pela palavra. Como Jesus disse: "Segui-me e eu vos farei pescadores de homens." Já as mulheres, elas, as servidoras fiéis, foram convocadas pelo olhar. Este olhar bondoso e hipnotizante do Cristo, que somente com o olhar sabia exatamente as aflições que existiam no coração de cada uma delas. E numa época em que as mulheres geralmente eram tratadas como inferiores, o Evangelho de João nos revela que Jesus Cristo tratava as mulheres com compaixão e respeito. Jesus foi o maior defensor do sexo feminino daqueles tempos. O Evangelho de João é riquíssimo também com passagens das mulheres, registrando o que cada uma delas recebeu de ensinamento do Mestre. Os homens daqueles tempos consideravam aquelas mulheres como perturbadas ou loucas, o que também podemos correlacionar com quadros de mediunidade que muitas delas expressavam. Os evangelhos nos dizem que Jesus expulsou espíritos malignos de muitas delas e, ao mesmo tempo, lhes apresentou o caminho libertador pela prática do amor ao próximo e da confiança nos ensinamentos dele e nos ensinamentos de Deus. Grande era o alívio que elas sentiam, entusiasmando-se para seguir os ensinamentos do Mestre amado. Então, meus irmãos e minhas irmãs especialmente, que nós possamos nos amparar no Evangelho do Cristo, nos ensinamentos que esse nos trouxe, e nos amparar também nos conhecimentos elucidativos que a doutrina espírita nos traz, para que meditemos e para que possamos exercer estes ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
lembrando-nos sempre que somos criaturas muito especiais, seja hoje pertencentes ao sexo feminino ou ao sexo masculino, pois sabemos que somos espíritos imortais. Meus queridos, muito obrigada pela oportunidade de aqui estar, muito obrigada por poder dividir com vocês reflexões acerca do nosso Mestre, a quem tanto precisamos continuar refletindo e, na medida em que possamos, ainda imperfeitos que somos, praticar os seus ensinamentos. E neste momento, elevando o nosso pensamento ao alto, levando nossas vibrações de amor, de paz e de luz a todos os cantos deste país, a todos os cantos do planeta Terra, irradiando amor para todo o cosmos. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pela condição que temos hoje, pelos ensinamentos que o Evangelho do Mestre nos trouxe, pela oportunidade de termos um centro espírita que nos oferece tanto, seja materialmente, quanto e principalmente no que tange a nossa moral. Muito obrigada, Senhor, e que seja feita sempre a Tua vontade, pois Tu sabes exatamente do que precisamos para sermos plenamente felizes e elevados. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Gratidão, meus amigos, muito obrigada.